Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fundamentais e, vamos ser sinceros, mais sombrias da humanidade, que vem lá do capítulo 4 de Gênesis. É a história do primeiro assassinato, uma narrativa sobre família, inveja e as consequências de um ato que ecoa até hoje. Para entender essa passagem, a gente parte de uma pergunta central. O que transforma um irmão num assassino? Vamos investigar juntos os elementos que levaram a essa primeira e enorme tragédia. Primeiro, vamos conhecer os protagonistas. De um lado, temos Caim, o lavrador, aquele que trabalha a terra. Do outro, seu irmão Abel, um pastor de ovelhas. Duas profissões bem diferentes, dois filhos dos primeiros seres humanos. A história toda começa com um ato de adoração. Um momento que, na teoria, deveria ser de conexão, mas que, na prática, se torna o estopim de todo o conflito. Caim, como bom agricultor, traz uma oferta a Deus. O texto é bem simples, diz que ele trouxe do fruto da terra, uma oferta que veio direto do trabalho dele. Já o Abel, a oferta dele é descrita com mais detalhes. Ele oferece as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Isso quer dizer que ele trouxe a primeira e a melhor parte do que ele tinha. E é aqui que tudo muda. O Senhor se agrada da oferta do Abel, mas rejeita a do Caim. O texto em si não explica o porquê, mas muitas interpretações dizem que a diferença estava na atitude, na qualidade do que foi oferecido. Abel deu o melhor, enquanto a oferta de Caim foi genérica. E o resultado foi imediato. Uma chama de raiva e inveja se acendeu dentro de Caim. A reação de Caim é na hora, né? Ele fica furioso, o semblante dele muda completamente. E essa reação leva a gente direto para o próximo momento crucial dessa narrativa, um aviso divino. E aqui, olha só, uma escolha é apresentada a Caim. Deus o confronta, mas não com uma punição, e sim com um aviso, com uma responsabilidade. O pecado é descrito quase como uma fera, ali à espreita na porta. Mas, e esse é o ponto-chave, cabia a Caim dominá-lo. Mas, como a história mostra, o aviso não foi suficiente. A raiva que Caim não dominou acabou transbordando em ação, e isso nos leva ao clímax trágico de tudo. A descrição é direta, é brutal. Estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Simples assim. O primeiro ato de violência fatal entre irmãos na história da humanidade. A partir daqui, a gente começa a ver as consequências. O crime foi cometido em segredo, mas o confronto com a justiça, esse era inevitável e imediato. A primeira pergunta de Deus a Caim não é uma acusação direta. É uma chance para ele confessar, para ele assumir a responsabilidade pelo que fez. A resposta de Caim, essa se tornou uma das frases mais famosas que existem. É uma negação desafiadora, uma tentativa de se livrar da responsabilidade que ele tinha com o próprio irmão. Mas a verdade não pode ser escondida. A resposta divina é poética e muito poderosa, revelando que o próprio ato de violência grita por justiça, lá da terra que absorveu o sangue. O castigo de Caim, então, está totalmente ligado ao seu crime. A terra, que recebeu o sangue de Abel, agora se volta contra o lavrador. Ele é amaldiçoado a se tornar um exilado, sem raízes, sem descanso. E no meio dessa punição toda, acontece algo meio paradoxal. Caim fica com medo de ser morto e Deus coloca nele um sinal de proteção. É uma coisa complexa. Ao mesmo tempo que o marca como um assassino exilado, também o protege da vingança dos outros. É uma mistura de justiça com um tipo de misericórdia. Certo? E o que acontece com o primeiro assassino depois que ele é expulso da presença de Deus e da família? Vamos ver como a linhagem dele se desenvolve a partir daí. Caim se retira, constrói uma cidade e seus descendentes se tornam pioneiros em várias áreas da civilização. Eles desenvolvem a pecuária, a música, a metalurgia. Ou seja, a linhagem de Caim é marcada pela inovação e pela construção do mundo material. E aqui, vale lembrar daquela proteção divina que Caim recebeu. A promessa era que a vingança seria de 7 vezes para quem ousasse feri-lo. Essa espiral de violência fica muito clara algumas gerações depois. Lameque, um descendente de Caim, se gaba para as esposas de ter matado homens por motivos banais, um simples ferimento, um pisão no pé. E Lameque leva essa ideia de vingança a um outro nível. Ele declara que se Caim seria vingado 7 vezes, ele mesmo seria 70 vezes 7. A violência e o orgulho simplesmente se multiplicaram naquela linhagem. Mas a história não termina nessa espiral de violência que veio de Caim. O final do capítulo nos mostra um caminho diferente, uma nova possibilidade.
Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete, que é visto como um substituto para o justo Abel. E é através da linhagem dele que a humanidade retorna à adoração, começando a invocar o nome do Senhor. É um legado de fé que nasce em contraste direto com o legado de violência. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história de Gênesis 4, com as trajetórias tão opostas de Caim e Sete, nos força a perguntar: como é que as escolhas que a gente faz hoje, a forma como lidamos com a inveja e a raiva, podem definir não apenas nosso destino, mas também o legado que deixamos para trás?